Você já ouviu falar em harmonização facial? Eu tenho certeza que sim. Por ser um procedimento relativamente novo, existem muitas histórias rodando por aí, mas você sabe o que é verdade? Sejam bem-vindos ao nosso programa Patrícia Alvim Convida, e no programa de hoje nós vamos falar sobre harmonização facial. Vamos esclarecer tudo com a doutora Lucilane Tostes, que é dentista e especialista em harmonização facial. Tudo bom, Lucilane? Tudo bem, Patrícia? Muito bom ter você aqui para a gente conversar sobre um assunto que amamos, né? Sim. As mulheres e, claro, também os homens adoram. Com certeza. E o que é harmonização facial? A harmonização facial é um conjunto de procedimentos estéticos que nós podemos realizar no rosto, né, na face do paciente, buscando uma harmonia, um equilíbrio, uma proporcionalidade entre os lados, direito e esquerdo, entre os terços da face, corrigindo assimetrias, melhorando a qualidade da pele. E dentro da harmonização a gente trabalha desde a prevenção até os tratamentos mais específicos para cada caso. E me fala, como que ela é feita? Então, ela é feita através desses procedimentos e como que a gente chega o que é indicado para cada paciente, né? Então, eu considero que a primeira consulta ela é importantíssima, porque é ali que eu vou conversar com o paciente, eu vou saber a queixa desse paciente, eu vou conhecer a expectativa dele, porque às vezes a expectativa do paciente está aqui e o que eu posso entregar para ele está aqui. Certo. Então, seria frustrante para ambos os lados se não tivesse esse esclarecimento. Eu fotografo, eu faço uma análise clínica, e aí sim faço planejamento. Então eu vou citar alguns dos procedimentos, porque são vários, né? Os mais comuns, eu diria, os mais procurados, que são a toxina botulínica, que ela ameniza rugas e marcas de expressão. Os preenchedores, né? Que são a base um gel de ácido hialurônico, mas que aí a gente tem as especificações para cada indicação. Seja uma projeção, seja um preenchimento labial, um contorno de mandíbula, olheira. A gente tem também os fios, que são indutores de colágeno, fios que fazem uma leve tração. Temos os bioestimuladores de colágeno, que se fala muito, hoje em dia, que eles induzem a síntese de colágeno pelo próprio organismo. Então, isso é muito legal, mas o tratamento ele é individualizado, então por isso a importância, né, de conhecer bem o paciente. Porque às vezes foi o que você falou, às vezes ele quer uma coisa que você fala, não, isso não é legal, né, não fica bom, não é legal. Ou o contrário, né, ele às vezes acha que não está precisando e você pode falar, olha, se a gente fizesse esse ou esse procedimento. Porque às vezes ele chega querendo um procedimento, mas para aquele procedimento ter um resultado bom, a gente precisa passar por outros antes. Certo, para dar efeito, o que ele espera. E qualquer pessoa pode passar pelo procedimento? Não, infelizmente não. Nós temos as contraindicações, por exemplo, grávida e lactante não podem fazer o procedimento. Tem aqueles pacientes que estão fazendo algum tratamento contra alguma doença ou estão por outro motivo, seja um estresse, com a imunidade baixa. Esse paciente também deve esperar o sistema imunológico se restabelecer para passar pelo procedimento. E às vezes uma simples acne, que é uma infecção ativa ali na pele, a gente deve evitar o procedimento naquele período também. Idade, por exemplo? Então, idade, a gente fala aí a partir dos 20, 25 anos, muita gente se assusta, porque nessa idade ainda não se vê o envelhecimento, né? A questão de reabsorção, remodelamento ósseo, mas a gente já sabe que a produção de colágeno ela tem um pico que é entre 20 e 25 e que depois tem um declínio, né?
gradualmente. Então, é muito importante, por isso que eu falei antes, na prevenção. A gente já induz para o organismo continuar produzindo colágeno e aí a gente consegue adiar, postergar um pouco um tratamento que teria que ser feito antes. E em quanto tempo o paciente vê esse resultado? Essa é uma ótima pergunta, porque os pacientes são muito ansiosos. Como são vários os procedimentos, depende do que foi feito naquele paciente, qual o tratamento que foi indicado. Certo. A toxina botulínica, por exemplo, por volta do 3º, 5º dia, o paciente começa a perceber que a musculatura ali tratada, ela já está diminuindo a contração. Mas o efeito mesmo, final, o resultado final, com 15 dias. É um preenchimento labial, que dá um edema bem significativo. O paciente só tem o resultado final em torno do 15º, do 20º dia. Tem outros procedimentos que a gente usa, a gente chama de pertuito, que é um pontinho que a gente acessa e faz alguns vetores, uma forma de um leque. Então, aquele pontinho por onde a gente manipula muito, também fica ali por uns 3 a 5 dias com edema. Então, tem que esperar. Os bioestimuladores, já que eles induzem o organismo a produzir o colágeno, a sintetizar o colágeno, um paciente mais jovem, ele consegue perceber alguma melhora na qualidade da pele em torno de 30 dias. Mas pacientes com uma pele mais flácida, com uma flacidez maior, só depois mesmo da 3ª sessão, depois de 90 dias. Então, isso é muito também importante, o paciente estar esclarecido. Senão vai achar que não está dando resultado. Porque as pessoas procuram muito para uma festa, para um evento, né? E tem esse prazo aí. Às vezes não dá tempo de ir à festa do jeito, não é imediato, exatamente. Às vezes dá um hematoma. Então, o recomendado é que se programe. E me fale, e o tempo de duração? O tempo de duração, a gente tem um tempo médio para cada procedimento. E esse tempo médio, ele sofre uma variação, ou para mais ou para menos, porque a gente está falando de pessoa. Então, tem ali o metabolismo, genética, hábitos, tudo isso influencia. Mas tem sim, para cada procedimento, um tempo médio. A toxina botulínica, com 2 a 3 meses o paciente percebe que a musculatura já está voltando a contrair e também não acontece da noite para o dia. Gradualmente, gradativamente, ele vai percebendo uma contração maior. Os ácidos, como a gente tem o ácido, a base do ácido hialurônico, mas com características diferentes para cada região que a gente vai utilizar. Então, dentro dos preenchedores também tem uma variação de tempo. 8 meses, 1 ano, até 1 ano e meio, dependendo da característica daquele ácido e por que ele foi indicado. Os bioestimuladores, a gente tem relatos do organismo sintetizando, né, o colágeno a partir daquele bioestímulo até 1 ano e meio. Então, é muito bom. E o que é importante a gente ter em mente é que a harmonização facial, ela é um tratamento. Então, o paciente precisa estar em constante cuidado. Ele precisa, periodicamente, ir ao consultório, né, fazer uma consulta. E isso não significa que ele vai precisar do mesmo número de sessões ou da mesma quantidade de produtos, mas ele precisa, esse cuidado, essa manutenção é fundamental para um bom resultado. Para manter, né? Porque a gente está envelhecendo a cada minuto, a gente tem a remodelação óssea, gorduras da face que vão diminuindo, então vem os sinais do envelhecimento, que são os sulcos, as rugas, a flacidez. Aí a gente chora muito. E não tem jeito, né? Faz parte da vida. Tem jeito, verdade. Pelo menos já atenuar, né? Sim. E tá bem com a idade que tem. Envelhecer muito bem. Envelhecer bem. Exatamente. Muito que é o bom. Importante. Adorei o nosso bate-papo, ficaria aqui também horas. Eu também. Muito obrigada. Obrigada a você. Agora deixa o seu contato pra gente. Sim. O telefone do consultório, que também é o WhatsApp, é o 3216-7904. E o meu Instagram, que é o @LucilaneTostes. Maravilha. Muito obrigada. Obrigada. Muito sucesso para você. Muito obrigada.
Bem, meus amigos, o nosso programa vai ficando por aqui, mas vocês podem continuar me acompanhando no jornal Tribuna de Minas aos domingos e também na Rádio Transamérica. Até lá!